Evangelho segundo Lucas, páginas 26 a 30. Episódio dos 72. O Senhor escolheu outros 72 e enviou-os, 2 a 2, à sua frente, a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se grudou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo, naquele dia, Sodoma receberá sentença menos dura do que aquela cidade. As cidades sem fé. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Se em Tiro e Sidônia se tivessem realizado os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo teriam demonstrado arrependimento, vestindo-se de saco e sentando-se sobre a cinza. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu. Até o inferno serás rebaixada. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos despreza, a mim despreza. Ora, quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Volta dos 72. Os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu, como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos nos céus. Naquela mesma hora, ele exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos em particular, disse-lhes: felizes os olhos que veem o que vós estáis vendo. Pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estáis vendo, e não viram, quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não ouviram. O principal mandamento. Bom samaritano. Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus retomou: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu, e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?
Ela respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ela. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu a mesma coisa. Marta e Maria. Jesus entrou num povoado, e uma mulher, de nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com os muitos afazeres da casa. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. O Pai Nosso. Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. 2 Ele respondeu: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino. 3 Dá-nos, a cada dia, o pão cotidiano. 4 E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos introduzas em tentação. A oração insistente. E Jesus acrescentou: imaginai que um de vós tem um amigo e, à meia-noite, o procura, dizendo: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. O outro responde lá de dentro: Não me incomodes. A porta já está trancada. Meus filhos e eu já estamos deitados, não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser seu amigo, vai levantar-se por causa de sua impertinência e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O demônio mudo. Jesus e Beelzebu. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: é pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, ele disse-lhes: todo reino dividido internamente será destruído, cairá uma casa sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como poderá manter-se o seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios, pelo poder de quem então vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas, quando chega mais forte do que ele o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo, espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, à procura de repouso. Não o encontrando, diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Chegando aí, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam aí. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Bem-aventurança da mãe de Jesus. Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz do meio da multidão e lhe disse: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Ela respondeu: felizes, sobretudo, são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. O sinal de Jonas. Acorrendo as multidões em grandes números, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração perversa. Busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará juntamente com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é mais do que Salomão. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, pois eles mostraram arrependimento com a pregação de Jonas, e aqui está quem é mais do que Jonas. A luz do corpo.
Ninguém traz uma lâmpada para colocá-la num lugar escondido ou debaixo de uma vasilha. Coloca no suporte, a fim de que os que entram vejam a claridade. A lâmpada que ilumina o corpo é o olho. Se teu olho for límpido, ficarás todo cheio de luz, mas se teu olho for ruim, ficarás todo em trevas. Examina, pois, se a luz em ti não são trevas. Se então teu corpo estiver todo cheio de luz, sem traço algum de escuridão, ficarás totalmente iluminado, como acontece quando a lâmpada te ilumina com seu clarão. Crítica aos fariseus e os escribas. Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para jantar em sua casa. Jesus foi e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que ele não tinha feito a lavação ritual antes da refeição. O Senhor disse-lhe: Vós, fariseus, limpais por fora o copo e a travessa, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior. Antes, dá em esmola o que está dentro, e tudo ficará puro para vós. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Isso é que deveríeis praticar, sem negligenciar aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do primeiro assento nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais as pessoas andam sem saber. Um doutor da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós igualmente, doutores da lei, porque carregais as pessoas com fardos insuportáveis, e vós mesmos, nem com um só dedo, não tocais nesses fardos. Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, sois testemunhas e aprovais as ações de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e alguns, eles matarão ou perseguirão. Por isso se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, esta geração terá de prestar conta disso. Ai de vós, doutores da lei, porque ficastes com a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo e a provocá-lo em muitos pontos, armando ciladas para apanhá-lo em suas próprias palavras. Diante disso, decidi também eu, caríssimo Teófilo, redigir para ti um relato ordenado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde as origens, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste.